Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira. Estamos juntos aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Como de costume, a gente sempre vai ler a prece inicial, a mensagem da noite. Hoje temos Milton José, que vai conversar conosco, com o tema Qualidade da Prece, Pedi e Obtereis. No livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem um fragmento do capítulo de Lucas 11:41, que está escrito: Dai antes esmola do que tiverdes. E Emmanuel traz para a gente os seguintes comentários. Ele dá um título, esmola, e traz os seguintes comentários. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revelem, e em circunstâncias alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo poder e de toda riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um deles. Não olvidemos, assim, as doações de nossas esferas íntimas e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferenças aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nossos espíritos as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa
da esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Vamos chamar a nossa irmã Lindaci para fazer a prece inicial. Em seguida, passo diretamente a palavra a Milton José, que vai ter conosco nesta noite. Boa noite a todos. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos mais uma vez. Divino Mestre Jesus, nesse momento em que nos encontramos reunidos, agradecendo a oportunidade de escutar a Tua palavra de amor e redenção, pedimos, como sempre, que a nossa reunião transcorra na paz, na harmonia, que os benfeitores espirituais que se fazem presente a nos auxiliar da melhor maneira. Assim, temos a certeza, Senhor, da Tua presença amiga. E assim sendo, nos envolve com Teu amor, com Tua ternura, e abençoa aqueles que não puderam estar conosco hoje, que eles possam também receber a presença dos benfeitores espirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, Pai amoroso e bom. E assim daremos início às nossas atividades em Teu nome, Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Nos abençoe Jesus, nosso guia, nosso modelo, que Ele possa nos ajudar nessas reflexões, que todos nós possamos refletir, pelo menos na mensagem da noite de hoje. A proposta de conversarmos foi sobre o capítulo 27 do Evangelho, que tem como título Pede e Obtereis. O Evangelho tem 2 capítulos dedicados a preces. O 28, que é a coletânea de preces, que está ali como exemplo, Kardec acabou colocando, e o 27, que tem ali 7 tópicos, dentre eles o primeiro, que vamos tentar refletir um pouco na noite de hoje, que é a qualidade da prece, dos itens de 1 até o item 4. Na realidade, a prece, para nós que somos espíritas, nós já iniciamos a nossa reunião com a prece, finalizamos com a prece, os trabalhos da casa são feitos com prece, porque nós entendemos que essa conexão com a divindade, conexão com Deus, conexão com o mundo espiritual, ela deve se fazer presente a todo instante em nós, porque nós somos espíritos, nós não somos corpos que andam, nós somos espíritos. Então essa nossa necessidade de estar conectados com a espiritualidade é, de fato, advinda da nossa condição espiritual, da nossa alma, que somos espíritos. Então, a recomendação dos espíritos, de fato, é que a gente permaneça em prece sempre que possível, para que a gente possa, de fato, nos aproximar mais da nossa condição espiritual. Esse capítulo 27, que tem os primeiros tópicos ali é a qualidade da prece, Kardec coloca ali alguns versículos bíblicos para tentar nos ajudar, ou tentar nos elucidar como deveria ser feita uma prece. O capítulo todo é em cima disso, qual a eficácia da prece, qual a qualidade, como deve ser feito, por que deve ser feito. Então ali Kardec colocou algumas mensagens dele, de alguns espíritos,
e também trouxe alguns versículos bíblicos. O primeiro versículo que ele acabou trazendo foi Mateus, capítulo 6, versículo 5. Ele diz um trecho pequeno ali do versículo desse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que ele diz que quando fores orar, não se assemelheis aos hipócritas que oram de pé nas sinagogas, se tiveres que orar, ou quando quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que aí o Pai irá te escutar em secreto também. Então, essa primeira recomendação de Jesus contida no Evangelho de Mateus deixa claro que a oração é algo íntimo. A oração não precisa de exterioridade. A oração não precisa de palavras mecânicas. A oração ela é uma comunicação nossa conosco mesmo, porque nós somos espíritos. Jesus também disse, vós sois deuses. Então nós sabemos onde é que está a lei da consciência dentro da gente. Então nós somos espíritos que estamos nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento, para ampliar a nossa capacidade de compreensão da vida e tentar entender que, enquanto espírito, eu estou na Terra para lidar com algumas provas, algumas expiações que a vida acaba nos proporcionando e nós vamos treinando, quebrando algumas crenças que a gente criou lá atrás e tentar viver mais leve, viver de forma mais branda, de forma mais espiritualizada. Essa é a proposta. E os espíritos que têm uma ampliação maior da consciência, os espíritos que já têm uma visão maior da vida, eles vivem dessa forma, né? Nós pegarmos um Divaldo Franco, um Chico Xavier, Irmã Dulce, vivia dessa forma. Tantos outros anônimos que estão encarnados na Terra, ou que passaram pela Terra, vivem dessa forma, nesse entendimento de que somos espíritos. Então a prece é de fato essa ligação, essa comunicação. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta. Alguns historiadores dizem que essa frase de Jesus é mais profunda do que a gente pensa, porque à época de Jesus não existia porta. Nas casas mais simples, né? Em algumas casas existiam cortinas, então não tinha porta. Então essa porta que ele fala, para alguns historiadores, é a porta do seu coração, da sua consciência, para que você realmente faça essa imersão para dentro de si e a partir daí esqueça um pouco o mundo lá fora, esqueça um pouco o mundo material. Quando pede-se para fechar a porta é justamente para a gente entrar nessa conexão com o mundo espiritual e esquecer esse mundo realmente material, pelo menos na hora da prece. Porque nós precisamos nos distanciar um pouco. Talvez o que leva todos nós a termos grandes dificuldades de passar pela vida é porque a gente está muito ligado às coisas da Terra, muito ligado às coisas desse mundo. Então qualquer coisa acaba nos incomodando. Hoje eu estava comentando com um colega, nós estávamos dando um exemplo de se eu tenho um carro ou tenho uma moto, de repente o ladrão vem e rouba meu carro, minha moto. Para a gente é uma tragédia, né? Vamos ficar sem um carro para trabalhar, vamos ficar sem a moto. Mas a pergunta que a gente começou a fazer e refletir seria, e para o espírito? Nós somos espírito. Esse evento, ele é bom ou ele é ruim? Para o espírito. Então veja que reflexão interessante. Eu tenho um carro, tenho uma moto, de repente um ladrão chega e leva. Para a gente vai ser dificuldade, não tem dinheiro para comprar outro, então a gente vai ter que pegar ônibus, a gente vai ter dificuldade de encontrar os horários ali. Mas a pergunta é, e para o espírito? Essa prova é boa ou é ruim? Então, pelo que nós estudamos no Espiritismo, é uma grande oportunidade de crescimento. É uma grande oportunidade de trabalho. Mas a gente ainda, isso é só um exemplo que eu estou dando, porque a gente ainda não compreendeu ainda que somos espíritos. E não temos ainda essa noção. Nós temos essa dificuldade porque, de fato, não é fácil. Nós estamos imersos na Terra, diversas encarnações já passamos aqui na Terra, então temos uma grande dificuldade de largar, de desapegar. Nós queremos realmente as coisas dentro ali do nosso controle.
ou as coisas saiam ali dentro do modo como nós planejamos. Não queremos nenhuma perda, não queremos nenhumas faltas, não queremos nenhuma doença, não queremos nada que possa vir atrapalhar nosso bem-estar aqui na Terra. E está correto, porque o nosso pensamento é esse mesmo. Mas o planejamento, o exercício, né, o aprendizado que nós estamos tendo na Terra é para a gente chegar a esse nível de compreensão. Por aí nós tiramos a nossa diferença para um espírito que já é superior. Veja que diferença se faz. Então, se nós não temos ainda esse entendimento, como nós vamos fazer a nossa oração? O que vamos pedir nela? Aí onde está o X da questão. Sem esse entendimento de que sou espírito, talvez meus petitórios, minhas solicitações para o mundo espiritual ainda vai ser para o corpo, ainda vai ser para o nosso bem-estar, para a nossa, que a gente fica ali bem acomodado, onde a gente ainda é dessa forma. Mas é o que Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 65. A maioria dos crentes, quando ele fala crentes, são os religiosos. A maioria dos crentes, a maioria dos religiosos, vão para suas casas de orações pedir coisas. Poucos e raros são aqueles que tenham, de fato, um real entendimento do que deve buscar em sua casa de oração. Mensagem 65 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz que nós devemos, de fato, buscar, ou solicitar, ou refletir, o pedido da nossa oração, que a gente não perca as oportunidades de crescimento que a Terra vai nos proporcionar. Esse é um ponto. Coragem para lidar com as situações que acabam saindo um pouco do nosso controle, porque ainda não temos esse entendimento de fato mental e um entendimento maior da vida para lidar com as outras pessoas. Então, Emmanuel diz isso na mensagem 65, né? São raros aqueles que vão para suas casas. Quando ele fala raros, então realmente são pouquíssimos, né? Então nós temos ainda essa dificuldade. Em outro versículo citado por Kardec, nesse capítulo 27, é o versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, ele coloca lá no início que enquanto estiverdes orando, perdoai. Enquanto nós estivermos orando, perdoai. Veja que a gente vai se aprofundando mais nesse entendimento do que é orar. Por quê? Porque no entendimento, pelo menos de Emmanuel também, em cima desse versículo, que está no livro Pão Nosso, na mensagem 45, ele comenta esse versículo, capítulo 11, versículo 25, ele diz que a nossa alma, nós, enquanto espíritos, precisamos ter esse entendimento de que a prece, a oração, nossa, não deve ser mecânica. Ela não deve ser mecânica, ela deve ser da alma, ela deve ser do coração. Então, para que ela seja feita, eu tenho que me livrar, ou tenho que trabalhar, ou tenho que dissipar quaisquer contendas que eu tenho. Por isso que ele diz, enquanto estiverdes orando, perdoai. Quando nós pedimos paciência, mas nós temos paciência com outras pessoas, nós pedimos coragem, mas será que a gente repassa isso para outras pessoas? Nós pedimos algumas coisas que, na realidade, a gente tem uma grande dificuldade de passar. Perdoa as nossas dívidas, mas não perdoa do outro. Então, o que Emmanuel diz aqui, e Jesus reforça nesse versículo 25, é que você pode pedir, mas desde que você tenha méritos. Como você vai pedir se você não consegue dar? Então a prece, ela é atendida sim, no Evangelho de Mateus diz isso, capítulo 21, versículo 22, quando ele diz, e tudo que tu pedires em oração, crendo, recebereis. Mas não é, note que nós somos espíritos e temos um corpo. Então as coisas que eu pedi para ainda na minha ignorância espiritual, é claro que não vai ser atendido, Às vezes a gente pede, eu queria ganhar recursos materiais, eu quero que a minha saúde realmente vá muito bem, assim, assado, eu quero um carro, eu quero que meu filho faça isso, eu quero que meu filho se forme, minha filha se case. Isso são as coisas normais que nós, que ainda não conseguimos dissipar a ignorância espiritual, que a gente acaba pedindo. Mas essas coisas não são atendidas.
a nosso bel prazer, né? Isso depende de N fatores, mas o que Emmanuel diz é que, de fato, nós precisamos pedir a coragem para lidar com os acontecimentos da vida, a paciência para lidar com isso, aquilo, outro, e a partir daí a vida vai fazendo seu percurso. E nós estamos nesse processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado ele é constante. E o terceiro versículo, que vem do Evangelho de Lucas, né, Lucas no capítulo 18, versículo 9, quando ele diz que subiu no altar, subiu na sinagoga lá, duas pessoas para orar, né, um fariseu e um republicano. E o fariseu, segundo o versículo, ele orava se comparando com outras pessoas. Senhor, eu não sou igual a esse adúltero, igual a esse ladrão, eu não sou igual a isso, eu faço aquilo. Então, enquanto que o publicano, ele dizia, tinha a plena consciência das suas más inclinações, tinha consciência do que de fato ele precisava melhorar, e ele estava ali apenas pedindo piedade. Senhor, dai-me piedade, que eu sei dos meus defeitos, eu sei, né, do que eu preciso melhorar. E Jesus disse que este, de fato, é que sabia orar. Então a oração, ela é um estado, né, de contemplação para conosco mesmo, para que a gente possa, de fato, fazer essa elevação da consciência, né, e muitos de nós, não sei se vocês também deram uma lida na literatura espírita, que nos livros de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, está cheio de exemplos belíssimos de orações, né? Se pegarmos o livro dos Mensageiros, né, tem aquelas preces de Ismália. Se pegarmos o livro Entre a Terra e o Céu, né, nós temos aquela prece de Clarencio, no ato da reencarnação de Júlio. Né? Se pegarmos Paulo e Estevão, as lindas preces e comovedoras preces de Abigail. Então, a literatura espírita está cheia, né, de mensagens fantásticas em torno da prece. O que falta para todos nós, de fato, é essa consciência, né, do que eu vou, de fato, pedir. Que essa nossa petição é que vai dar um direcionamento. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente faz uma prece bem profunda, a gente sente um alívio. É igual quando a gente vai entrar numa sala de um passe, né? Se a gente se concentrar ali em prece, em silêncio, nós sentimos de fato aquele alívio, né? É como se a gente estivesse se desvencilhando um pouco do corpo, da matéria pesada, né, que nos atrai ainda para as condições da Terra. É como se nós estivesse se desvencilhando e começasse a sentir realmente o eu que nós somos, nosso eu interior, o espírito que somos, e a partir daí as coisas ficam mais leves. É claro que depois isso no dia a dia vai se dissipando, mas se a gente se manter na prece, que é a recomendação, né, para que a gente possa lidar com as situações da vida, as coisas ficam mais amenas. As coisas são mais brandas, mais leves. Não é que a prece vai tirar os problemas para a gente, mas vai nos dar força para enfrentar os problemas. Vai nos dar forças para ter um olhar mais aguçado e de um real entendimento do que é que nós estamos passando naquele momento e o que precisamos aprender. Esse é de fato. Talvez o que falta também para muitos de nós é talvez essa visão mais profunda de espírito, para que a gente pudesse entender o porquê ou para quê. Para que isso está acontecendo? O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque nós somos espíritos, e nós sabemos que somos espíritos, né? Ninguém, a não ser os ateus, né, que acreditam que finalizou, quando cessa a vida vital, né, os sinais vitais ali, já não tem mais nada, mas nós sabemos que o percentual é muito pequeno, então a grande maioria das pessoas acreditam em algo depois. O corpo ele é perecível, então o espírito ele continua. Cada uma religião, de fato, acredita de uma determinada maneira. O espiritismo ele explica, né, que a vida continua, estamos aqui para esse processo de aprendizado. Nascendo, renascendo, aprendendo, desencarnando, e nessa luta constante para seguir em frente. Essa luta constante para, de fato, avançar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 659, Kardec questiona a espiritualidade com o caráter geral da prece. Qual o caráter da prece?
né, que de fato é uma prece. E aí a espiritualidade vai dizer que a prece é para a gente pensar em Deus, se aproximar de Deus e se comunicar com Deus. 3 coisas: pensar, se aproximar e se comunicar com Deus. Então, se a prece tem esse intuito, está lá na pergunta 659, da gente se aproximar. Então não é pedir, é louvar, é agradecer. Talvez, se a gente, nas nossas preces, talvez já aconteça com todos vocês, mas talvez se a gente, ao invés de pedir, só agradecer, só louvar, só agradecer. Será que a vida não muda? Né? Divaldo Franco tem uma frase interessantíssima, né? Ele dizia, né? Quando você muda de postura para com a vida te dá respostas diferentes. Então talvez a gente que tem esse hábito de tentar ter o controle sobre a vida, sobre os nossos planos, o planejamento, isso, aquilo, outro, mas tem até músicas, né, evangélicas que dizem isso, né? Tem uma música bem que eu escutava bastante que dizia os planos de Deus são melhores que o nosso. E está certo, né? Só que a gente não tem a coragem de deixar que os planos dele guiem, né, direcione a nossa vida. A gente quer que o nosso, né, não, meu plano aqui é esse. A gente não sabe, né? Os planos dele é melhor, sim, porque nós não sabemos, né? Nós temos esse esquecimento do passado, estamos aqui, tudo que nos cerca, tudo que está próximo da gente, são situações para nos ajudar nesse processo de aprendizado, mas a gente ainda corre atrás de coisas que a gente não deveria. Talvez a gente crie necessidades desnecessárias. Aí é onde vem parte do sofrimento humano, que gera apego, a gente não consegue desapegar, e a partir daí começa a gerar sofrimento em nós. Tem um autor chamado Henry Longfellow. Longfellow, ele é do século XIX, é um poeta, é um escritor, também conhecido no Espiritismo, porque no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos pegou um dos trechos de seu livro, é um poeta, e colocou ali no prefácio, na introdução, psicografado por Chico Xavier, e na introdução, na primeira capa, tem uma historinha de Longfellow. Ele conta que um monge que ficava incumbido de fazer a doação de alimentos, a doação de agasalhos, num determinado mosteiro, ele fazia isso diariamente, todos os dias, os 365 dias do ano. Ele acordava cedo, logo quando o sino tocava. Então a tarefa dele era o sino tocar, ele se levantar e lá fazer a doação de alimento para as pessoas que estavam ali. À época, no mosteiro, pela madrugada, já faziam-se filas ali para buscar um alimento, um agasalho, e a função dele, a vida, desde que ele adentrou no mosteiro, ele foi incumbido de fazer esse trabalho. Acordar quando o sino desse a badalada, levar a comida para aqueles que estavam ali precisando, as pessoas necessitadas. E aí conta-se que esse monge orava todos os dias para ter uma visão de Jesus. Ele queria ter uma visão de Jesus, ele queria sentir a presença de Jesus, não só sentir, mas ele queria ver Jesus. Então conta-se que ele orava constantemente sobre isso e o seu trabalho ali acabou fazendo jus aos seus pedidos. E certa feita, uma manhã, ele se levantou, o sino tocou, ele se levantou e que estava ali, sentado à sua frente, Jesus, segundo o conto poético de Longfellow, que está nesse livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Jesus estava à sua frente. E aí ele olha para Jesus e se emociona, sorri para Jesus, quer ficar ali com Jesus, mas o sino toca e ele precisa ir fazer suas tarefas. E aí ele reluta por alguns segundos e vai fazer a sua tarefa de fazer a doação daqueles alimentos. E aí ele fica um pouco fazendo aquelas doações, mas fica um pouco desgostoso, magoado, um pouquinho triste, porque ele solicitou, mas ele esqueceu de dizer a hora. Jesus veio justamente na hora
ele tinha que sair. E aí ele ficou ali um pouco triste. Fez toda a doação, fez todo o trabalho, voltou para o seu quarto, Jesus continuava lá. E aí Jesus disse, se tu tivesses ficado, eu teria ido. Se tu tivesses ficado, eu teria ido. Por quê? Porque a nossa prece, ela deve ser materializada no trabalho. Ela deve ser materializada, de fato, no trabalho, para que o trabalho, de fato, seja o que vai, talvez, esculpir, né, a nossa estada aqui na Terra. Né? Porque nós estamos aqui nesse processo, de fato, de aprendizado, que é um aprendizado que a gente não gosta muito, porque são tantos desafios, né, que a vida acaba nos proporcionando, e a gente ainda não tem condições de passar por muito daquilo. Mas nós precisamos ter esse entendimento, né, da nossa real, talvez nossa real dificuldade aqui na Terra, das nossas condições, e também tentar entender que precisamos fazer um pouquinho de esforço. No livro Boa Nova, por exemplo, no capítulo 6, chamado Fidelidade a Deus, tem um diálogo de Jesus com Tadeu, o apóstolo Tadeu. E Tadeu, ele questiona o Cristo, porque também vários desafios iguais a nós, vários desafios, família para cuidar, isso, aquilo, outro, falta isso, falta aquilo, e Jesus falando do reino de Deus que estava por vir. E a Tadeu disse, mas Senhor, eu sou um espírito, estou aguardando o reino de Deus, mas eu tenho as minhas responsabilidades. Eu sou casado, eu tenho isso, eu tenho uma família, eu tenho isso, tenho um emprego. Então, como conviver na Terra, né, diante desses dois parâmetros, né, que são um pouco antagônicos, pelo menos na visão à época. Estava vindo, né, Jesus chegou para trazer uma realidade nova, né, a boa nova, né, uma realidade nova de entendimento para aquele povo, né, entendendo que há vidas futuras. E aí Jesus disse, o real discípulo de Jesus, o real discípulo de Deus, aquele que realmente quer crescer, ele precisa ter o entendimento de que ele é um ser em aprendizado, ele é um ser em evolução. E ele está na Terra, não está a passeio, ele está na Terra para esse processo de avanço, de crescimento, de aprendizado, para angariar habilidades e competências. Nós estamos aqui para isso, para desenvolver habilidades e competências. E a partir daí, a gente trabalhar melhor a gestão dos nossos sentimentos. Então Jesus diz, todos os discípulos de Jesus, todos os discípulos de Deus, né, nesse capítulo 6 do livro Boa Nova, todo discípulo de Deus, todo aquele que quer de fato avançar, ele precisa entender que ele está em um grande campo a trabalho. Então precisa entender que nós estamos na Terra a trabalho. Estamos na Terra para nos aperfeiçoar. Estamos na Terra para trabalhar as nossas mais inclinações. De olho, de fato, o que a gente, quais são nossas tendências, né? Quais são as tendências nossas? E a partir daí, o que é que nos inclina? O que é que nos leva a nos magoar? O que é que nos leva a ter raiva? O que é que nos leva a gente perder um pouco a paciência? São esses pontos, né, pequenos assim, porque são vários pontos, mas são gigantescos para um trabalho realmente de ordem comportamental, mental, mas a gente precisa estar de olho neles se a gente quer crescer, a gente quer avançar. No entendimento do conhecimento espírita, tendo essa base, né, do entendimento espírita, que somos espíritos e que estamos aqui nesse processo, aí sim vamos ser guiados com a visão. É diferente de alguém que não tem um entendimento espírita trabalhar a gestão dos seus sentimentos, porque só trabalha, se ele não tiver essa visão espiritual, ele vai trabalhar os sentimentos porque estão incomodando por conta de uma depressão, por conta de uma ansiedade, por conta de algumas outros transtornos, né, mentais, alguma coisa desse tipo, mais grave. Então ele vai trabalhar por conta disso. Nós espíritas que temos esse entendimento de que somos espíritos, nós precisamos trabalhar para melhorar o nosso comportamento, porque essas crenças centrais que a gente vai adquirindo lá atrás, acaba moldando a nossa forma de viver. É como se a gente vivesse lá no passado de uma forma mais
conhecendo as coisas, como se fosse um balde vazio. Esse balde vazio vai conhecendo as coisas. Isso é uma cadeira, você bota lá o título de cadeira. Isso é um microfone. Então, quando você vê novamente, você não precisa descobrir, explorar aquilo, porque você já sabe que ali já é uma cadeira, que é um microfone. Então, a gente vai descobrindo as coisas. Isso é um exemplo um pouco grosseiro, mas com pessoas serve do mesmo jeito. Então, você vê pessoas assim que não vai. Eu não gosto muito de fulano, não gosto muito de ciclano. Eu não gosto quando alguém me diz isso, ou quando alguém me diz assado. Eu tenho dificuldade em lidar com determinadas situações, isso, aquilo, outro. Essas coisas porque a gente já foi vivendo lá no passado. Isso vai entrando nesse balde. E chega um momento que a gente vai viver, vai interagir com a vida e não tem mais. A gente esquece que deveríamos explorar as coisas. Mas a gente pega isso quando a gente vai conhecer alguém, por exemplo. Alguém é apresentado a você no trabalho, né? Aí a gente já pega esse balde aqui, cheio de situações que a gente já conviveu, e coloca aquela pessoa nela. Olha, essa pessoa, eu acho que ele é assim, igual a esse, igual aquele, porque a gente já fala. E na realidade a gente deveria viver a vida com esse balde mais vazio. Não, eu não sei quem é, quero conhecer. Não, mas disseram que a pessoa é assim, não sei. Então, a proposta nossa da vida é a gente tentar quebrar um pouco esse balde aqui que está cheio de coisas, porque senão a gente vai levando a vida com as pressões, reclamando isso, aquilo, outro, e essas reclamações acabam não tendo fim, e aí a gente desencarna e vê que perdeu grandes oportunidades. Grandes oportunidades. E assim é igual aos problemas, né? Quando chega algum desafio para a gente, quem diz, isso, eu não gosto de fazer isso. Porque a gente está usando esse balde aqui cheio de situações. Se a gente for no outro, não, peraí. Tem um livro interessante, né, de Paul Simon. É um livro, não é um livro religioso, né? Mas é Entrega Incondicional, o nome do livro. Entrega Incondicional. É fantástico esse livro de Paul Simon, porque ele diz o seguinte, ele diz, Simon Sinek, o autor. Então ele diz o seguinte, que ele, depois de um certo tempo, ele sempre vivia mais ou menos dessa forma, como eu falei. Então ele criou alguns escudos para viver, fazer isso, aquilo, outro e tal. E aí ele começou, teve um certo tempo que ele fez uma cisão na vida dele, e disse, não, é igual a frase que eu falei, os planos de Deus são melhores que o meu. Ele tinha um plano e ele queria que aquele plano realmente é igual a gente, às vezes vai fazer, ou a gente está estudando para alguma coisa, a gente só quer aquilo, né? Não, estou estudando para tal coisa, eu vou seguir nessa linha. Não, eu trabalho em um determinado segmento, eu vou seguir nesse segmento. Então a gente sai naquilo. Mas a gente esquece que existem outros planos, mas a gente quer viver de acordo com aquilo. Eu, no passado, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a trabalhar em um hotel, aqui na cidade de Caruaru. Eu trabalhei em um hotel aos 16, depois fui para um outro hotel. Aos 18, 19, saí do hotel. Fui procurar emprego onde? Hotel. Não estava em hotel, outro hotel. Aí o outro hotel fechou, fui procurar emprego onde? Hotel. Mas chegou uma hora que apareceu outras coisas. Aí eu fui para outras coisas. Mas eu tenho amigos daquela época que ainda estão trabalhando em hotéis. Porque realmente ficaram ali, porque gostaram, porque é interessante, porque é mais fácil, porque aprenderam aquilo. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas se os planos de Deus são melhores... Então, nesse livro Entrega Incondicional, ele diz o seguinte, chegou uma época que ele disse assim, eu não vou em busca do que eu quero, eu vou deixar que a vida me apresente o que ela quer. E eu não vou dizer não às situações. Então ele foi, morava só, vendeu o que ele tinha só uma Kombi, comprou uma Kombi, só uma Kombi que ele comprou, e um terreno para montar uma barraca. Um terreno num lugar bem bacana, tipo uma montanha assim, que ele queria meditar. O propósito dele era meditar. Então ele construiu uma barraca, dessas cabana de madeira, né? Cabana que chama, né? Cabana de madeira. Essa está bem em moda hoje em dia, né? Em alguns hotéis. Ele construiu uma cabana daquela de madeira e ficou ali, cozinhava, sua fogueirinha, e meditando, o sonho da vida dele. E de repente, conta nesse livro Entrega Incondicional, chegou um rapaz lá perto, um senhor lá perto onde ele estava, né? Disse, eu comprei o terreno aqui vizinho.
Eu comprei esse terreno vizinho. Quem foi construir essa barraca? Ele disse, não, foi eu mesmo construí. Ah, você quer construir uma para mim? Aí ele pensou, puxa, eu já larguei tudo, né? Para só ficar aqui meditando e de repente... Mas ele lembrou do pacto dele. Não, os planos da divindade, os planos de Deus são melhores que o meu, então não posso dizer não. Aí ele disse, sim. Aí construiu. Outro chegou e pediu a mesma coisa. Outro chegou e pediu, ele foi dono da maior empreiteira dos Estados Unidos. Dono da maior empreiteira dos Estados Unidos. Chegou uma época que ele foi e vendeu. Vendeu para os próprios funcionários a empreiteira. E voltou a meditar. Aí ele foi para uma consulta médica. Ele foi numa consulta médica, ele viu que o médico ali não tinha um software para fazer os agendamentos, aquilo outro, estava um pouco... E o médico comentou isso com ele, rapaz, fazendo um software aqui, rapaz. E ele disse, realmente seria melhor, porque o pessoal esperando essas coisas aqui. Você não poderia fazer isso para mim, não? Aí ele, posso. Foi dono do maior software, do maior sistema de agendamento de médicos dos Estados Unidos. Então ele não tinha como fugir. Se ele fosse nos sonhos dele, se ele fosse nos planos dele, era uma coisa. Mas ele deixou com que a vida fosse apresentando situações e ele foi aceitando. E assim foi, é uma história real. É uma história real. Está no livro Entrega Incondicional, é um livro azul. Fantástica a história dele. Ele tem outros livros também, mas esse é fantástico. Essa entrega. Então, é o que talvez nós espíritas, ou nós espiritualistas, ou nós que acreditamos em Deus, né, temos essa fé em Deus, é o que precisamos fazer. Uma pesquisa, acho que já falei aqui, uma pesquisa que saiu há 2 anos atrás, né, sobre qual o país que tem mais fé em Deus. E o Brasil ficou em primeiro lugar, né, 89%. Isso quer dizer, foram 26 países pesquisados, né, o Brasil ficou em primeiro, empatado com a África do Sul, 89%. Isso quer dizer, 9 pessoas a cada 10 têm fé em Deus. 9 pessoas a cada 10 no Brasil têm fé em Deus. Então, talvez essa fé em Deus precisa ser mais raciocinada, como Kardec coloca lá no Evangelho, no capítulo 19, né? Fé raciocinada só é aquela que encara. Então, nós precisamos ser mais racional, entendimento, ter esse entendimento de que nós não temos o controle de fato das situações. Então, que tal a gente deixar com que a vida vá nos dando, não é aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Não é aquilo que você realmente espera. Nós não temos controle, não sabemos as provas que vão vir. Talvez isso deixe a vida mais leve. Talvez a vida vai nos apresentar situações, por dar respostas, como Divaldo Franco diz, né? Nos dar respostas diferentes, dar respostas fantásticas. E aí coisas que a gente jamais iria descobrir, né? Se a gente tivesse mantido ainda o controle sobre a própria vida. Mas a gente tem isso, né? A gente tem esse apego, talvez seja um apego e medo, porque talvez um dos maiores medos do ser humano é perder o controle, né? O medo de perder o controle de alguma coisa, tem que estar no controle. Mas será que estamos? É uma ilusão de controle, né? Nós temos essa grande ilusão de controle. Então Kardec fecha esses itens de 1 a 4, né, da qualidade da prece, desse capítulo 27, dizendo justamente isso, para a gente ser mais racional na hora de fazer a prece, não mecânico. Racional no sentido de conscientizar-se, ter a consciência de si. As nossas petições devem ser realmente essa, né, do Livro dos Espíritos, da pergunta 659, pensar de fato em Deus, né, para que a gente possa de fato se conectar com essa divindade e a partir daí deixar com que as coisas corram de acordo com o plano que existe. Cada um de nós temos um plano. Alguns falam plano de dívida, plano de débitos, mas eu falo plano de aprendizado, né? Tem um palestrante baiano que ele diz isso, né? Deus não é banqueiro, nem é agiota, então ele não está cobrando ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Se estamos voltando para alguma coisa, é igual uma sala de aula que a gente não aprendeu e precisou voltar e fazer a disciplina novamente, né? Você não precisa pagar com juros. Você precisa ter um entendimento real do que você precisa aprender. Então é mais ou menos isso. Gratidão a todos vocês. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos guie
e nos leve aos nossos lares em paz. Agradecemos a presença de Milton e lembramos que haverá os passes individuais e, como sempre, a gente faz os lembretes das atividades da casa. A campanha do quilo, todos os domingos, de 8 horas da manhã. Tem também o estudo do ES, que acontece todos os domingos às 16 horas, com Aurélio. Temos todas as segundas com Rubens Ferreira, palestras e os passes também nas atividades da casa. Conexão para a luz e extraindo as lições todas as quintas e domingos, online, nos canais do YouTube. Vamos à nossa prece de encerramento. Peço a nossa irmã Lindaci para proferir-la. Eu sou muito baixinha. Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade do aprendizado. Ilumina as nossas mentes para que possamos caminhar, Senhor, com mais firmeza, na certeza de momentos melhores em nossas vidas para a nossa evolução. Dá-nos o entendimento deste amor que Tu nos oferece, abençoando nesse momento a todos que estiveram aqui presentes e os que não estiveram presentes. Que eles possam encontrar a paz, a tranquilidade, a harmonia e essa certeza da Tua presença amiga entre nós. Envolvido por essa paz, na certeza dessa proteção que temos, pelos trabalhos espirituais que essa casa oferece a todos nós, nós somos gratos, Senhor. Abençoa a todos, iluminando sempre os caminhos. E que essa paz continue conosco onde quer que estejamos. Que assim seja.